Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a sua expectativa possa unir-se à minha, de nesse momento encontrar refrigério para a nossa alma, para a nossa vida, na Sagrada Escritura, na Palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou meio que fracionar o texto aqui. Eu vou ler juntamente com você do verso 2 ao 4 e em seguida do 12 ao 18. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos para o verso de número 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado, seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Pai, nós queremos te agradecer por tu ser quem tu és. Um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus justo, verdadeiro, mas que em cada atitude, Senhor, exala graça para com os teus filhos. Ó Deus, que nesse exato momento, nesse momento próprio, reservado, Pai, na reunião do teu povo, que nesse momento, Senhor, venha falar o nosso coração. Que isso aconteça, Senhor, de forma que não reste dúvidas em nosso meio. Que isso aconteça apesar de mim, apesar de nós. Que possamos, ó Deus, estar nesse exato momento com o coração aberto, com um coração fértil, com um coração receptivo para a apreensão, para o entesouramento da tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, eu pretendo ser breve nas minhas palavras, né? Eu tenho a impressão de que a gente vai terminar cedo hoje. É sério, a pregação, ok? Bem, nós estamos no final de mais um ano, né? E, bem, eu posso falar do ano que eu passei, né? Você pense aí no ano que você passou, como você passou. E eu tenho certeza que há algo em comum entre o meu vivenciar esse ano e o seu vivenciar esse ano.
que são lutas, não é verdade? Provações, tentações. Foi isso que nós passamos. Apesar disso, claro, alegrias, né? Muitas alegrias, muitas conquistas, sim. Mas uma realidade não anula a outra. Misericórdia, Senhor. Priscila, pega aqui, por favor. Uma realidade... Aqui, vamos para cá. Uma realidade não anula a outra. Então, pensando nisso, eu queria tentar refletir com você, tentar pensar com você em algo que Tiago, ele deixa bem explícito aos seus leitores aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que é uma palavrinha-chave, em que eu, você, todos nós que aqui estamos, necessariamente precisamos, que é perseverança. Perseverança, ok? Bem, Tiago estava lidando com leitores que estavam vivendo algo que é comum ao cristão, que é comum à vida cristã. E esse algo que é comum à vida cristã, que é comum ao cristão, são provações e tentações. Eu vou trabalhar com o pensamento de que isso é necessário para a minha, para a sua e para a nossa vida. E aqui, como Tiago deixa bem explícito, para a vida dele e para a vida dos seus leitores, para quem é cristão. Mesmo em tempos em que não existem crises religiosas, crises políticas, crises econômicas, crises sociais e etc, etc, etc. O cristão genuíno, ele terá de conviver com uma situação que sempre estará presente em sua vida enquanto ele trilha esse caminho, enquanto ele está aqui no espaço-tempo, que é a incompatibilidade, prestem atenção, a incompatibilidade entre mundo e reino de Deus. É uma crise nossa, é uma crise pessoal, é uma crise própria do povo de Deus. Mesmo não havendo essas outras crises, mas o cristão, ele tem de vivenciar a incompatibilidade que há entre mundo e reino de Deus. Isso é inevitável. Isso é para mim e para você. É para os grandes chamados pais da igreja do passado. É para qualquer um. Pensando nisso, isso nos remete em Tiago àquele célebre versículo que sempre é citado aqui. O versículo 4 do capítulo 4, quando ele vai falar basicamente que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Eu sei que no contexto de Tiago, eles estavam passando crises religiosas, crises econômicas, crises políticas, não é? Eu sei que eles estavam passando por várias crises, mas acrescente a isso essa crise da incompatibilidade que há entre o mundo e o reino de Deus. Essa crise de incompatibilidade, que será o objetivo da nossa reflexão, tem como consequência dois desconfortos que já foram falados aqui. E esses dois desconfortos são provações e tentações. Essa incompatibilidade que há entre o mundo e o reino de Deus geram esses dois desconfortos. O cristão, ele genuíno, ele sofre provações por isso, sofre tentações por isso. E natural e obviamente, o que se espera dos cristãos é que
prevaleçam diante de provações e tentações, não é verdade? É isso que o Senhor espera dos seus filhos. Curioso, é isso que o mundo espera da igreja. É isso que os outros irmãos esperam de você, de mim, de nós. Que prevaleçamos firmes, de pé, diante de provações e tentações. Posto as coisas dessa forma, a palavra do dia não pode ser outra que não o que eu disse que seria o tema de nossa reflexão nessa noite, que é a palavra perseverança. E eu quero deixar bem claro aqui que é óbvio que nós estamos aqui partindo do ponto de que a graça de Deus, a graça do Senhor é quem nos faz perseverar. De que o perseverar, ele faz parte da condição daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu não vou dizer que o homem tem em si mesmo a grande capacidade de perseverar, até porque as Sagradas Escrituras falam que o homem naturalmente está morto em delitos e pecados. Mas remeta o seu pensamento, leve o seu pensamento para essa nova realidade em Cristo Jesus, essa realidade recheada de graça, essa realidade em que nós estamos agindo, respirando, andando, pensando, existindo, tudo tomando por base esse novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, mas existe um algo, existe um fato, que é que nem sempre estamos dispostos a perseverar. Não é verdade? Você sempre está disposto a perseverar? Sempre está disposta a perseverar? Pois é. Inúmeras vezes nós nos flagramos indispostos. Indispostos, bate mesmo aquela indisposição. E aí eu quero pensar com você as seguintes coisas: o que fazer para nos mantermos firmes, para nos mantermos perseverantes, do que nós não podemos esquecer para perseverarmos. O que não pode sair da nossa mente? O que não pode sair do escopo, ou seja, do leque de doutrinas que compõem a nossa fé? O que não pode sair de lá? O que não pode ser esquecido? E mais, se eu cair, acabou? Acabou? Não tem mais chances para mim? Pois é, com a soberana graça do Senhor e à luz da sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada, nós vamos, nessa noite, ter refrigério para a nossa alma. Amém? Muito bem. Eu vou trabalhar com 3 proposições, aqui 3 premissas, e eu peço que vocês, por favor, prestem atenção. A primeira delas é: vou afirmar. Vamos lá, se preparem. Os verdadeiros filhos de Deus são produtores de perseverança. Vocês sabiam disso? Os verdadeiros filhos de Deus são produtores de perseverança. Ele produz perseverança. Aliás, Deus cultiva neles a perseverança, nos verdadeiros filhos de Deus. Vamos justificar isso. Vamos ver como isso se dá. Primeiro, olhando aqui para o texto de Tiago, soa meio estranho a afirmação do Tiago, quando ele diz: considerem motivo de grande alegria. Como se não bastasse a alegria, ele bota aí um adjetivo
a esse substantivo, alegria que é grande. E ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é estranho? Fique alegre. Ei, fique alegre. Ei, erga a cabeça. Sustente o sorriso. Porque você está passando provação. Não sou estranho isso para você? Soa ou não soa? E ainda ele justifica essa afirmação dele quando ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como assim? Considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque, pois, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como é que eu entendo isso? Como se processa isso? Muito bem. As Escrituras, elas deixam clara, né, o seguinte: que a fé é um dom de Deus. Amém? Por isso, Efésios capítulo 2, eu vou citar o verso 1 porque ele vai embasar isso. Porque ele diz que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a gente pressupõe que o morto, ele não pode ter fé, né? Não pode levantar um braço, não pode fazer nada, ele está morto. E quando você vai para o verso 8 e 9, ele fala que pela graça nós somos salvos, mediante a... E isso o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Então as Escrituras deixam claro isso, que a fé é um dom de Deus, e no dado momento da nossa vida cristã, ou da salvação, do encontro do Senhor conosco, isso é dado. E esse dado momento é o princípio do processo. Não é verdade? E colocando as coisas por outro prisma, ou seja, de outra forma de olhar, o que é ter fé? Ter fé é mover-se nesse mundo a partir da certeza de que a morte de Cristo Jesus, bem como a sua ressurreição, que foi tudo isso por substituição nossa. Mover nesse mundo com base, pensando a partir dessa verdade de que a morte de Cristo Jesus e sua ressurreição foi como substituição pela minha vida pecaminosa. Eu vou me mover a partir disso, a partir dessa fé, a partir disso que foi colocado, infundido em mim. Então, a partir disso é que eu vou mover-me nesse mundo, vou pensar, vou existir nesse mundo. Isso é que é ter fé, isso é que é viver por fé. E tudo mais na nossa vida, nessa nova condição em Cristo Jesus, tem que necessariamente, gente, exalar isso. Exalar isso. Da vida do Flávio tem que sair isso. Do meu pensamento tem que cheirar isso. Das minhas palavras, das minhas atitudes. Fé, dessa forma, desse modo que eu coloquei aqui, e atitude tem que estar fundido. Sabe? Tem que estar junto, tem que ser algo, apesar de você pensar, você conseguir dizer que fé é uma coisa e atitude é outra, mas você não pode considerar essas duas coisas separadas. Agora, sua existência exala a fé, dessa forma como eu coloquei aqui. Você enxerga a vida,
Você responde a problemas com base nisso. Com base nisso. Amém? Então, cada experiência nossa nesse mundo vai pressupor isso, como eu acabei de dizer, e aqui está o motivo da incompatibilidade. Bem aqui está o coração da incompatibilidade que nós sofremos com relação ao mundo. Quando nós vivemos essa fé, quando nós experimentamos essa fé, experienciamos essa fé, posto dessa forma como eu acabei de colocar. Quando você vai com isso por base, viver, existir, você vai encontrar meio mundo de gente lá fora vindo na direção contrária. Isso vai causar um choque. Isso vai causar confronto, combates, embates. Amém? Então, quando um cristão sai de uma circunstância assim, de incompatibilidade, que a gente pensou, a gente falou nesse instante, que essa incompatibilidade geram pelo menos 2 desconfortos, provações e tentações. Quando você sai de uma circunstância assim, você sai mais revigorado. Você sai mais vivo. Você sai mais gabaritado. Mais capacitado. Para nunca mais passar por isso? Não, para outra. Para outra, para mais outra, para mais outra, para mais outra, até chegar o dia que Cristo Jesus vai voltar e acabar com tudo isso. Bem aqui está a perseverança. É sobre isso que Tiago está falando, que a prova da sua fé produz perseverança. Quando você sofre essa incompatibilidade, quando você sofre esse choque, e você permanece de pé, você fica mais confiante para a próxima. Você fica mais cheio de vida para a próxima. Você fica mais cheio de força para a próxima. É claro que você reconhece que isso foi a graça de Deus quem te concedeu. Foi a graça de Deus que do começo ao fim te acompanhou. Né? Te fez permanecer de pé diante dessa tentação, dessa provação. É por isso que os filhos de Deus são produtores, os verdadeiros filhos de Deus são produtores de perseverança. Pegaram aí o fio da meada? Eu disse que os verdadeiros filhos de Deus são produtores de perseverança. Com base nisso, com essa fé provada, com esse, que é a mesma coisa, vivenciar a incompatibilidade que há entre reino de Deus e mundo. No meio desse caldeirão, dessa mistura, é que nasce a perseverança para os filhos de Deus. É dessa maneira que Deus cultiva a perseverança no seu povo. É dessa maneira que Deus cultiva a perseverança em mim. Eu me lembrei agora de uma, e não estava no script, de uma palavra de um pastor muito experiente, que eu gosto de ouvir ele. Ele disse que Deus é um professor diferente. Né? É um professor diferente. Como é que o professor da escola faz? Como é, Anderson, que o professor lá do grego faz? Ele te dá o conteúdo, marca um dia, aí você vem fazer essa prova aqui. Deus, ele primeiro prova, para depois ele te ensinar. Diferente, né? Porque essa é a dinâmica da fé cristã. Essa é a dinâmica da fé cristã. Tcharam, parabéns, olha só, essa é a fé cristã. Essa é a vida cristã.
Aí vamos afunilar aqui o negócio. Por que existem cristãos apáticos? Porque o cristianismo verdadeiro, para muitos, é sinônimo de infelicidade, de fardo. Porque a parte mais forte da igreja, tomando com base em 1 João, capítulo 2, verso 14, na segunda parte do verso, que diz, jovens, fala que o jovem é forte e venceu o mundo. Estou lhes escrevendo porque vocês são fortes e venceste o maligno. Por que que a parte mais forte da igreja parece estar representando hoje, em nossos dias, a parte mais fraca? A resposta já foi dada. Não está ocorrendo, ou pelo menos como deveria ocorrer, para muitos, a dinâmica da vida cristã. A dinâmica da vida cristã, essa que eu acabei de dizer, que é o vivenciar a incompatibilidade que há entre o reino de Deus e o mundo. Essa vivência parece que está sumindo para mim, para muitos. É custoso fazer isso. É cansativo fazer isso. Está aqui o motivo pelo qual muitos cristãos estão apáticos. Porque não querem viver a dinâmica da fé cristã, da vida cristã. É nisso que consiste a vida cristã, vivenciar essa incompatibilidade. E depois, não conseguem entender quando vão diante do Senhor reivindicar perseverança. Senhor, me dá forças. Eu já fiz isso muitas vezes. Não sejamos hipócritas, que eu não seja hipócrita. Senhor, me dá forças. Ó Senhor, por que tu não me dá forças? Aí vem a resposta: porque tu não está disposto a vivenciar a incompatibilidade que há entre você e o mundo. É por isso que existem muitos cristãos apáticos. É por isso que cristianismo de verdade é um fardo para quem não está disposto a vivenciar essa dinâmica. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Outro desconforto, que pode vir em forma de provação. Pois é. É assim que é produzida a perseverança no Filho de Deus. Tem uma banda cristã, não dá para dizer gospel, porque chamaram eles de, ou pelo menos o líder da banda de gospel, ele só faltou dar no entrevistador, ele disse que é uma banda cristã. E eu concordo com ele. Que tem uma letra de uma música deles que diz o seguinte: o mestre usa a vida, e a vida usa tudo. Entenderam? Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. A gente está nesse caldeirão aqui. A gente está nesse mundo aqui, vivendo isso necessariamente. Amém? Esse é o primeiro ponto. Quer perseverar? Viva a incompatibilidade, viva o desconforto. Aí sim, vai produzir em você, em mim, em nós, a perseverança. Número 2. O que nós não podemos esquecer? O que eu não posso esquecer? No meio dessa dinâmica toda,
no meio desse negócio todo, no meio dessa vivência da fé, desse experienciar a fé. O que eu não posso esquecer? Né? O que eu não posso esquecer? Muito bem, prestem atenção. O homem tem uma tendência pecaminosa para com seus pecados. Hã? Como assim? Tendência pecaminosa, né? Redundante. Eu vou explicar isso. Qual é essa tendência pecaminosa para com os seus pecados? É transferir a responsabilidade das suas falhas e erros para o outro. Isso é uma tendência que está desde o Éden no ser humano. O exemplo máximo disso é o primeiro casal, né? Lá no Éden, registrado no capítulo 3. Quando houve o pecado, o primeiro pecado, e Deus vai procurar Adão. O que é que o Adão diz? Não fui eu. Foi a mulher que me deste. Aí Deus, eu vou procurar a mulher. Chega lá para a mulher, o que fizeste? Aí ela, não, eu não, foi a serpente. E se deixasse o negócio, né, ia bater aonde? Né? Não sei. Mas essa é a tendência. E você una a isso, esse algo aqui que eu vou dizer para você. Lendo as Escrituras, nós chegamos a um conhecimento inevitável. Que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Amém? Você chega a esse conhecimento de que Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas, lendo esse livro aqui? Amém, glória a Deus. Chegamos necessariamente. Só que olha só como funcionam as coisas. Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. Não demora muito, né? Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas, inclusive no curso da nossa vida, né? Está claro no texto, em toda a Sagrada Escritura. E não demora muito para vir aquela tentação que Tiago vai dizer aqui agora. Aquela tentação, aquela tendência pecaminosa em nós, que é a de culpar Deus, né? Olha só o versículo de número 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Se Tiago está advertindo isso, é sinal porque existe. E eu sei que isso existe. Você sabe que isso existe. Acho que eu não preciso fazer essa pergunta, né? Você sabe que em algum dado momento, por alguma situação que você mesmo causou, talvez, não sei, você tentou dizer, mas Deus, por que tu permitiu? Foi ou não foi? Amém? Sai um amém, um glória a Deus aí. Glória, né? Bem fraquinho, mas sai. Então essa é a tendência, e Tiago, ele adverte, Tiago, ele diz isso, que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago, ele tira logo essa possibilidade da pessoa, de mim, de você. E então, eu sei que eu vou voltar um pouco, mas se você olhar, olha só o que eu vou falar. Se você olhar invertido, você vai ver que Tiago inverteu as coisas. Entendeu aí como é que é? Tiago, ele propõe a inversão desse pensamento quando ele diz no verso de número 12 algo que não soa muito bem para aquele que tenta transferir a responsabilidade de sua culpa. Ele diz o seguinte, feliz é o homem, no verso 12, que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Bem-aventurado é o que persevera. E como é que se persevera? Vivenciando a incompatibilidade. Do jeito lá que a gente acabou de falar. Não vou repetir para não ser enfadonho. Bem-aventurado é aquele que persevera. Ele inverte isso na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ele inverte isso. Não culpe a Deus pelas suas tentações, pelas suas concupiscências, pelos seus desejos. Não culpe, não transfira isso para Deus. Né? E com essas palavras do verso de número 12, que ele fala que feliz é o homem quando ele inverte, quando ele acaba com essa chance, ele passa para nós a imagem de um atleta, né? Perseverança e tal. Ele passa a imagem de um atleta que persiste na corrida e ao vencer ele ganha aquela coroa de louro. Ou de louros. Né? Não é assim que o atleta antigo, e até mesmo nas Olimpíadas, eles recebem, né? No atletismo, uma coroa de louro. Passa essa imagem para nós. Né? Portanto, quando vir a tentação, quando vir essa tentação, nós possamos ter em mente quem o Senhor é. Nós não podemos esquecer quem o Senhor é. E ele já disse que o Senhor não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então vem à nossa mente tudo aquilo que as Sagradas Escrituras diz a respeito de Deus. Que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é santo. Aí você une tudo isso numa sacolinha e coloca numa palavra só chamada perfeição. Deus é perfeito. Deus jamais pode fazer isso. Por isso que eu não posso transferir a minha culpa, os meus erros, as minhas falhas para Deus. E não posso perder também de vista ou esquecer quem eu sou, quem nós somos, concupiscentes. E que isso, essa incompatibilidade que gera tentação, não é motivo de praguejar, de esbravejar, é motivo de felicidade, é motivo de bem-aventurança. Isso é o sinal que tem uma vida aí dentro de você, espiritual, claro, pulsando, batendo. É motivo de bem-aventurança. Amém? Só a título de informação aqui, nós temos aqui uma palavra grega chamada peirasmos, que significa provações. E provações aqui, parece que Tiago coloca com dois sentidos, né? Dois significados básicos, que é uma provação causada por algo externo, e uma provação causada por algo interno. Aqui, na tradução, a gente não consegue ver, porque quando ele vai falar de provação causada por algo interno, ele usa uma palavrinha chamada tentação. Né? Então, glória a Deus pelos tradutores aqui da nossa Bíblia. E que isso fique claro. Não é? Provação vem do Senhor. A Sagrada Escritura está aí para demonstrar que Deus prova o seu povo, Deus testa o seu povo, não visando reprová-los, mas reprová-los, obrigado, não visando reprová-los, mas revigorar sua fé. E a tentação, não é, que acontece por conta da nossa ainda residente natureza humana pecaminosa, aguardando a glorificação do nosso corpo prometida pelo nosso Senhor. Amém? Mas essas duas realidades não deixam de estar dentro do escopo da incompatibilidade, não é verdade?
a tentação e a provação, tá? Então que isso fique claro, não é? Que isso fique claro. Afunilando aqui mais uma vez o negócio, quero fazer uma pergunta para você. Não se preocupe, eu já fiz essa pergunta para mim. Onde é que está o mundo? Alguém poderia arriscar onde é que está o mundo? Cadê o mundo? Alguém poderia dizer ali, acolá, né? Mas quando mundo, essa palavra mundo faz oposição ao reino de Deus, né? Não significa planeta Terra, mas aquele conjunto de valores, né? Aquela cultura que descaradamente está contra os valores do reino de Deus, contra o caráter de Deus. Né? Então, do mesmo jeito que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, lá em Lucas 17, 21, não se engane. Onde é que está o mundo? Hein? Nesse sentido, não planeta Terra. O mundo está aqui. Está bem aqui em nosso coração. Nesse coração pecaminoso. Nesse coração regenerado, mas que ainda contém em si essa natureza decaída que aguarda a redenção. Né? A redenção. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, dá testemunho dessa realidade, né? E demonstra que nós, de bom grado, seguimos esse curso sozinho. Ninguém bota uma arma na nossa cabeça para a gente seguir esse curso, né? Então eu ouso a dizer aqui para os irmãos que o coração humano é o ambiente mais hostil, onde contém as batalhas da incompatibilidade entre o mundo e o reino de Deus. Essa é uma realidade inevitável. Todos nós temos que viver isso, passar por isso. Todos nós temos que passar pelo nosso Romanos capítulo 7 particular. Vocês lembram o que é que tem lá em Romanos capítulo 7? Quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse eu faço. E eu me lembrei aqui de uma história de John Wesley. Certa vez ele estava andando a cavalo no país, na Inglaterra, pregando 3 dias e nada acontecia com John Wesley. Né? Nada acontecia, nem ninguém correndo atrás dele com tocha, com faca, com tijolo, com pedra, ninguém. Porque é geralmente isso que acontecia. E há 3 dias ele pregando e nada disso acontecendo, até que ele se dá conta disso, ele para o seu cavalo e começa a pensar, meu Deus, eu me tornei mundano. As minhas palavras, a minha mensagem está mundana. Não está gerando incompatibilidade. Quando ele fecha a boca, ele estava de frente para uma fazenda, um fazendeiro rebola um tijolo, passa raspando no nariz do John Wesley. Aí o John Wesley tira o seu chapéu, bota no peito e diz, muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ser como John Wesley e sua mensagem e sua pregação. Estejamos prontos para sofrer o embate. Não combate. Cristão não combate. Cristão sofre embate, né? Combate é quando a pessoa ataca. Embate é quando sofre o confronto. Então que nós possamos não fugir do embate. Não fugir do desconforto, mas vivenciarmos isso, porque só assim nós teremos perseverança. Amém? É um indicador, gente, de que está pulsando.
vida em nós, vida em mim, vida em você. O ruim é quando isso não acontece. Quando eu acho normal pecar. Quando eu não sinto essa incompatibilidade. Como para mim, tanto faz. Tanto faz. Quando eu quero é ser amiguinho. O Flávio quer ser amiguinho de algum valor, de alguma cultura que expresse algo contra o reino de Deus e seus valores. Mas é necessário esse experimentar, experienciar, esse viver, esse embate. Amém? Que não fujamos disso. E aqui eu vou para a reta final da minha pregação. Eu disse, cumpri aqui minhas palavras. Tem a terceira parte. Caí. E aí, acabou? Acabou? Muitas vezes, tragicamente, podemos ter atitudes e que demonstram o nosso não querer agir ou não querer aceitar a incompatibilidade, não é verdade? Muitas vezes nós podemos ter atitudes assim. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento disso. Isso significa que nós baixamos a nossa guarda. Significa que baixamos a nossa guarda. E quando nós fazemos isso, quando nós baixamos a nossa guarda, quando nós não queremos vivenciar a incompatibilidade, pecamos e caímos. E aí surge a pergunta: será que a fé que antes estava fundida à minha vida foi separada dela? A gente começa a pensar nisso, né? A gente começa a pensar. Será que nós deixamos de perseverar? Alguém pode objetar rapidamente dizendo: sim, se você caiu, você deixou de perseverar. Mas aí eu lhe faço uma pergunta: será que o nascido de novo não pecará mais? Claro que não, né? Nós encontramos nas Sagradas Escrituras várias passagens que dizem que mesmo depois do novo nascimento pode haver erros, tá? Podem haver deslizes. O texto base para isso, básico, é 1 João capítulo 2, verso 1, né? Quando nos diz claramente: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Contudo, meus irmãos, o viver nesse pecado, ou seja, o não experienciar o desconforto, a incompatibilidade com o mundo, constantemente, regularmente, causa seríssimas preocupações. Preocupações até mesmo se de fato o novo nascimento aconteceu ou não. João mais uma vez diz o seguinte, ainda em 1 João, só que no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Então nós temos diante de nós duas realidades. A Bíblia não nega a realidade da possibilidade do pecado pós ou depois da conversão. Mas igualmente ela diz outra realidade, que permanecer nesse pecado não está coerente
com o novo status do homem em Cristo Jesus. Permanecer não está coerente. Portanto, perseverar não é uma opção. Você sabia disso? Do jeito que a gente colocou aqui desde o início, que é o perseverar, é o fruto, é o resultado da vivência da incompatibilidade com o mundo, onde geram dois desconfortos, provações e tentações. Perseverar, perseverança não é uma opção para o povo de Deus. O povo de Deus, se nasceu de novo, se tem um novo status em Cristo Jesus, ele necessariamente tem que ser um campo fértil de perseverança. O homem nascido de novo, ele peca, mas ele peca odiando pecar. Ele busca em meio à sua luta os meios da graça de Deus para lhe revigorar. O que seriam meios da graça, que a gente chama, por exemplo, na teologia? Meio de graça, os mediadores da graça, a oração, a leitura da palavra, a comunhão, e etc, etc, etc. É isso que o homem faz, ele peca odiando pecar, ele busca os meios de graça, os meios para neutralizar aquilo que o está impedindo perseverar. Bem aqui está a graça de Deus. Bem aqui ele disponibiliza meios para derramar a sua graça sobre aquele que está sofrendo a incompatibilidade, sobre aquele que está lutando, sobre aquele que está passando por provações, sobre aquele que está passando por tentações. Bem aqui está. O que o Flávio tem feito diante das provações e das tentações? O que você tem feito diante das provações e das tentações? O que o Flávio tem feito diante do pecado? O que você tem feito diante do pecado? Nós temos lutado ou nos entregado. O Flávio tem lutado ou se entregado? Você tem lutado ou se entregado? Se sua luta em algum momento tem se mostrado ineficaz, eu tenho uma coisa para dizer para você. Ei, olhe para mim, grite. Grite em socorro ao Senhor. Se ainda continua fraquejando, grite mais alto. Grite mais alto ainda. Se ainda está persistindo, recorra à cruz. Recorra ao sangue vertido lá na cruz. Se está persistindo ainda, rasteje com os seus últimos suspiros aos pés do Senhor. Vá para Ele. Se apresente a Ele. Nem se for o caso que Ele lhe veja sujo, com fome, com sede, mas vá para Ele, se apresente a Ele. Nem que você se apresente a Ele, lhe faltando um olho, uma mão, ou outro membro do seu corpo. Mesmo assim, vá para perto dEle. Mas não desista. Lute. 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 Em Isaías capítulo 55, verso 6 e verso 7 diz assim: humilhem-se diante de Deus. Aliás, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto.
Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Lute. Lute. Grite mais alto. Rasteje. Faça isso. Mas não se entregue. Não se entregue. Portanto, meus irmãos, perseverar faz parte do processo. Faz parte da dinâmica da verdadeira vida cristã. A perseverança, ela é cultivada em nós por meio do exercício da fé em cada passo que a gente dá nesse mundo. A gente não tem primeiro perseverança para depois ir, não. Não é assim que funciona. Nós temos a vida, nós vivenciamos essa incompatibilidade e depois de aprovados, nós temos perseverança para a próxima. Nós temos mais armas no sentido espiritual da coisa, viu, Endos? Para a próxima. É assim que é a dinâmica da vida cristã. Ser provado, ser tentado, é sinal que tem algo aí feito por Deus na sua vida. É sinal que tem vida espiritual aí. Mas escute, perseverar não é uma opção. Aquele que recebeu verdadeiramente a vida em Cristo Jesus, necessariamente tem que perseverar. Vivenciando, experienciando essa dinâmica da vida cristã. Que nós possamos lembrar disso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.